Fala galera, saudações vascaínas, começando aqui esse pós-jogo de Atlético Goianiense e Vasco, 2-2 no estádio São Januário, após o Vasco estar perdendo por 2-0. Eu acho que esse pós-jogo vai ter várias camadas, eu acho que vai ter gente que vai ficar irritada comigo, mas sinceramente também, eu acho que eu tenho que falar o que eu penso e acho que, cara, se você não concordar, você tem o direito de ficar bolado, de achar que eu tô errado, de achar que eu tô sendo muito radical, ou isso, aquilo. Enfim, que calor também aqui no Rio de Janeiro, meu Deus. Acabei de chegar de São Januário, e hoje, cara, assim, pra mim, um dia como vascaíno, um dia amargurado, assim, um dia frustrante. Cara, mais um dia triste como vascaíno. E é claro que o título do Botafogo tem a ver com isso, e sinceramente, com todo o respeito do mundo ao Botafogo e com todo o carinho do mundo, porque a torcida do Botafogo é uma torcida que merece o que eles viveram hoje. Assim como a torcida do Vasco também merece passar pelo que a torcida do Botafogo passou hoje. Nos últimos, 30 anos aí no futebol brasileiro, as duas torcidas que mais sofreram no futebol brasileiro foram as torcidas de Botafogo e Vasco. Hoje o Botafogo teve o seu momento de consagração, o seu momento de glória, e a gente continua aqui na nossa luta. Então assim, eu não consigo ficar puto com o título do Botafogo, de verdade. Não fico puto porque os caras merecem. Merecem porque trabalharam para isso, investiram sério e merecem o título. Mas eu fico com a pontinha de inveja, é claro. Eu queria estar vivendo o que os caras estão vivendo. E dá aquele sentimento de que, cara, até os caras que, 2021 a gente tava fudido na Série B. O Vasco e o Botafogo, os dois na Série B. Desculpa os palavrões, tá, galera? Desculpa de verdade. Mas, enfim, 2021 tava os dois ferrados na Série B. Hoje, 3 anos depois, o Botafogo tá no topo da América e a gente continua no mesmo lugar. Não estamos na Série B, beleza, mas a gente continua sem nenhuma perspectiva. Então, assim, é frustrante demais hoje ter que passar por isso, de ver o Botafogo ser campeão da Libertadores. E mais uma vez eu repito, não é porque o Botafogo foi campeão da Libertadores, não, é porque era um time que estava no mesmo patamar que a gente, no mesmo estágio que a gente, e que deu um salto, hoje foi campeão. E, a gente vê aí, aqui no Rio de Janeiro, a galera, disputando título, enfim, e o Vasco parado no tempo. Então, eu fui para São Januário hoje para ver o Vasco contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, já numa frustração, assim, tipo, cara, os caras estão aí comemorando que são campeão da América e eu tô indo para São Januário ver o Vasco contra o Lanterna do Campeonato. E aí, meu amigo, não bastasse tudo isso, a atuação do Vasco foi patética, né? Uma atuação vergonhosa do Vasco. Não tem, assim, a torcida do Vasco, e acho que eu vou entrar num ponto delicado que talvez a galera não vai me interpretar muito bem, mas eu acho que eu tenho que falar. Porque às vezes parece que a torcida do Vasco perdeu um pouco do senso crítico, perdeu um pouco da noção do tamanho que é o Vasco, perdeu um pouco da noção do que o Vasco representa no futebol, do que o Vasco já foi. Porque, cara, sinceramente, é um time que não estava disputando mais nada, absolutamente nada no campeonato. Hoje, cara, o jogo começou, tinha torcedor gritando, quando o Atlético Goianiense, gente, o Atlético Goianiense, tá? Era o Atlético Goianiense entrando em campo, e tinha torcedor gritando, Arerê, o Atlético vai jogar a Série B. Arerê, o Atlético vai jogar a Série... Por quê? O que o Vasco tem a ver com o Atlético lá de Goiás vai jogar a Série B? Acabamos de ver mais um clube da cidade ganhando Libertadores e a torcida tá Arerê, o Atlético vai jogar a Série B. O Léo Pelé hoje, desde o primeiro minuto, o Léo Pelé tocava na bola, o estádio aplaudia. Era aniversário do Léo Pelé hoje? Era aniversário hoje do Léo Pelé? Por que ele era aplaudido em todo toque na bola? O que ele fez para ser aplaudido? O que o Léo Pelé fez com a camisa do Vasco para ser aplaudido hoje, na antepenúltima rodada do campeonato, em todo toque na bola? O que ele fez? O que eu lembro que o Léo Pelé fez foi eliminar a gente da Copa do Brasil. Contra esse time do Galo hoje, que, pelo amor de Deus, esse time do Galo é melhor que a gente? É melhor que a gente. Mas jogaram a final com um homem a menos desde os 30 segundos e não conseguiram pressionar o Botafogo. Então, assim, eu acho que
boa parte da torcida perdeu o senso crítico, perdeu completamente a noção das coisas. Eu fiquei de verdade até com medo depois que o Vasco buscou o empate. Graças a Deus que o Vasco buscou o empate, mano. Graças a Deus. Que senão eu ia começar a ficar preocupado de verdade com o rebaixamento. Mas o Vasco buscou o empate. Era só o que faltava também, o time sair aplaudido. Porque empatou com o Atlético Goianiense em casa. Gente, de verdade, eu acho que eu vou ter que praticamente desenhar aqui para algumas pessoas entenderem. O que aconteceu hoje é praticamente o fundo do poço. É praticamente o fundo do poço. Porque a gente pega o pior time do campeonato, o time que foi rebaixado no primeiro turno. O Atlético Goianiense foi rebaixado no primeiro turno do campeonato. Não tem pretensão nenhuma no campeonato, não tem mais nada para fazer no campeonato. E a gente jogando em casa com o estádio lotado, a gente não conseguiu ganhar do pior time do campeonato. Então assim, a mensagem que passa é que esse time do Vasco não consegue ganhar de ninguém mais. Não consegue ganhar de ninguém mais no campeonato. Ficou na roda hoje com o Atlético Goianiense. Poderia ter sido pior. Conseguiu na base do abafa o empate. Então é um filme de terror, Aparentemente o elenco já entregou, já largou de mão. A gente não vê mais motivação nesse time para jogar, não vê mais motivação nenhuma. E a direção também parece que está completamente perdida, né? Está completamente perdida. Eu volto a criticar aqui, e eu sei que vai ter gente que vai ficar pé da vida comigo, e sinceramente, eu tô aqui para falar o que eu penso. Se você vai ficar putinho, vai sair do canal, paciência, que eu tô aqui para falar o que eu penso. Não tem cabimento, e tente entender o que eu tô falando. Não tem cabimento o presidente do clube ir para uma entrevista coletiva e expor contrato de jogador. Dizer que jogador X, se o Vasco não for rebaixado, tem que pagar 2 milhões de euros. Que jogador Y ganha muito mais do que devia. O contrato é muito mal feito. Cara, o jogador não tem culpa de que se quem estava lá antes fez um contrato de merda para ele. Não tem culpa. O Pedrinho já foi jogador de futebol. Ele sabe como essas coisas batem no vestiário. Porra, como é que tu vai expor o jogador assim? Não tô dizendo que o Pedrinho não tem razão de ficar revoltado com os contratos que foram feitos, com uma cláusula de não rebaixamento. Se o time não for rebaixado, o jogador tal tem renovação automática, jogador tal tem aumento de salário. Pô, isso realmente é um absurdo. Mas ele não pode ficar expondo os jogadores em toda a coletiva. Como que isso vai cair dentro do elenco? Tem que ter gestão de grupo, gente. Gestão de grupo. Depois que o campeonato acabar, tu fala tudo que tu tá engasgado. Escapamos do rebaixamento e agora eu vou ter que pagar 2 milhões porque fizeram um contrato de merda aqui pro João Vitor, que agora a gente tem que pagar 2 milhões. Agora eu vou ter que renovar com fulano porque tava no contrato, que se não caísse ia renovar. Depois que acabar o campeonato, beleza. Mas, com a bola rolando, com o campeonato acontecendo, com o Vasco tentando buscar uma vaga em Sul-Americana, você falar esse tipo de coisa publicamente cai como uma bomba no elenco, gente. Quem tem... Eu sei que o torcedor acha maneiro. Não, o presidente tá certo. O presidente fez certo mesmo, tem que botar o dedo... Mas não é assim. Não é assim que a coisa funciona, porque a gente ainda depende desses caras para jogar as rodadas finais. Então tinha que esperar o campeonato acabar. Gestão de elenco, gestão de crise. Mas enfim, eu acho que o Pedrinho mandou muito mal nessa, de expor ali o elenco nessas situações. E parece que o time não tem mais motivação para correr. Enfim. Não tô aqui passando pano para jogador não, tá? Porque, pra mim, elenco sem vergonha mesmo, é time sem vergonha mesmo. Mas uma coisa sou eu falar, eu posso falar, eu sou torcedor. Você que tá aí do outro lado assistindo, você pode falar também. Você pode falar que o elenco é sem vergonha, que o jogador ganha muito mais do que merece, que não mereceu esse salário, etc. A gente pode. O presidente do clube não pode falar isso, gente. Não sei se vocês vão entender o que eu tô falando, mas eu acho que eu tinha que falar isso. E é isso. Acho que é uma vergonha e eu tenho muito medo de 2025, tá? Porque parece que está repetindo o que aconteceu em 2012, que a gente teve um elenco que na reta final estava completamente entregue, e 2013 foi aquela temporada melancólica. Enfim, eu acho que o Botafogo hoje passou um recado claro, né? Um recado claro que o Botafogo era um clube que estava falido, assim como o Vasco está hoje. Mas o Botafogo mandou um recado claro que, olha, se quiser ser competitivo, tem que ter um investidor, tem que ter dinheiro. Acho que a torcida do Vasco não aguenta mais esse papo de reestruturação, não aguenta mais esse papo de não. Cara, tem que aparecer um investidor
com dinheiro para mudar a história do clube. Senão, infelizmente, vai ser esse sofrimento aí até não sei quando. Valeu, um abraço.